Quarta, 1º de novembro, verso para memorizar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Nossas desculpas. Conflitos desconfortáveis. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Por isso antes fugi para Tarsis, porque eu sabia que Tu és um Deus compassivo e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Jonas 4:2. Que bela oração por parte de Jonas. Ou será que foi? Pergunta 4. Leia Jonas 4. O que havia de errado com Jonas? Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás prontos a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para se sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhagens grandes sobre a cabeça de Jonas, e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E Jonas nutria tanto ódio pelas pessoas a quem Deus o enviou que ele sentiu que era melhor morrer do que perder a face quando o fracasso de sua pregação apocalíptica contra Nínive fosse revelado. Jonas desejava que Nínive fosse a próxima Sodoma e Gomorra. Ele estava esperando o juízo de Deus sobre esse povo odiado. Quando isso não aconteceu, seu mundo estava sendo abalado até o cerne, e Jonas preferia morrer a permitir que seu mundo fosse virado de cabeça para baixo. Pela segunda vez na história de Jonas, Deus o confronta, não com um sermão ou com um ditado, mas com uma experiência. Visões de mundo não são formadas sob demanda, nem mudam porque ouvimos algo novo ou diferente. As visões de mundo muitas vezes são formadas e mudadas com base em experiências de vida e como elas são interpretadas ou explicadas. A nova experiência que Deus deu foi para ajudar Jonas a reconhecer sua própria visão de mundo distorcida. Deus fez uma planta crescer milagrosamente o suficiente em um dia para oferecer sombra suficiente para proteger Jonas do sol escaldante. Jonas ficou grato, não a Deus que realizou o milagre, mas à planta. Em vez de ver isso como um milagre não merecido, ele o viu como uma bênção apropriada e merecida que seguiu suas boas obras. Quando a planta morreu, foi uma desgraça que fez Jonas ficar zangado e inseguro em sua autoestima, e seus pensamentos ficaram suicidas. A experiência é seguida pela voz suave de correção de Deus, ajudando Jonas a ver como foi tolo valorizar uma planta mais do que as dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças em Nínive, bem como seus animais. A história não termina com o arrependimento de Jonas, mas se volta para nós. Qual será a nossa atitude diante da preocupação de Deus em relação aos ímpios e cruéis?